que quem ganha um salário mínimo gasta é mais de 100%. Exatamente. Porque ele ainda pega um troco com a agiota, no banco, no consignado, para comprar. Então ele está pagando imposto. O rico poupa. E então, da proporção da renda dele, vai menos para o imposto sobre consumo. Então, tudo isso faz crer que nós temos mais uma etapa. Agora, o Brasil, ele fez a parte mais difícil, cara. A parte mais difícil levou 3 anos para fazer. 2023, emenda constitucional. 2024, primeira lei complementar. 2025, segunda lei complementar. Tá pronto. Isso quer dizer que, do jeito que você enxerga, essa é a fundação para a gente começar a discutir todas essas outras coisas. Porque o mais difícil foi feito. Tá. A reforma agora dos encargos sobre a folha, que no fundo é um encargo sobre o trabalho, né? Ela deve ser a próxima agenda. Até porque ela implica resolver um outro problema que está acontecendo, que é a pejotização, assim, num ritmo tal que faz com que a Previdência comece a se tornar insustentável. Interessante, tá. Entendeu? Então você combinar as duas coisas e tornar tudo mais razoável, mas pode ser um caminho muito bom para resolver esse problema que você mencionou. E tem caminho. Não pensa você. A gente quebrou mais a cabeça para resolver o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, do que vai quebrar a cabeça para resolver esse problema. Estou entendendo. O problema que a gente tá resolvido, que vai entrar em vigor, esse era o verdadeiro problema. Era o maior. Tá. Era o maior problema. Esse aí é um problema. Mas eu digo, vai exigir menos massa cinzenta resolver esse do que exigiu resolver o primeiro. E resolver esse pelo que eu tô entendendo, é sobre a fundação que foi criada. Tipo, não dá pra começar por esse. Tinha que ter o do IVA primeiro. É que nós tínhamos a oportunidade de aprovar o IVA, por quê? O que aconteceu, para ser franco? O Congresso estava afim do IVA. Tá. Desde o governo Bolsonaro. Estava afim do IVA. E o Bolsonaro... E aí mais o Guedes do que o Bolsonaro, sendo justo com o Bolsonaro, ele queria a volta do imposto sobre transações financeiras. Uma CPMF. Isso, CPMF. Ele não chamava. Só com outro nome, Com outro nome. Mas era um imposto sobre transações financeiras. Que a gente pagava quando tinha cheque. Sobre PIX, o caramba. Era isso. E aí o Congresso ficou com uma agenda e o governo ficou com outra agenda. Até o momento que o Bolsonaro deu uma bronca nessa coisa do imposto sobre transação financeira, acabou caindo o secretário da Receita Federal, da época, que defendia esse negócio, e, para piorar, sentou em cima dessa outra reforma. Então não aconteceu nenhuma, nem outra. Perfeito. Essa caiu por impopularidade e essa caiu por falta de apoio político. Quando nós entramos, o presidente falou para mim, mas como é que você vai botar... Como é que você dá uma declaração dizendo que você vai aprovar a reforma tributária? Nós tentamos várias vezes, o Fernando Henrique tentou, todo mundo tentou, ninguém conseguiu. Eu falei, cara, mas tá maduro agora. Tem um trabalho feito pelo Congresso, a gente precisa empurrar esse negócio. Aí nós chamamos para secretário o maior especialista desse negócio, disponível para assumir uma secretaria extraordinária, até para não sobrecarregar a Receita que estava com outras tarefas, e a coisa vingou. Então, sabe assim, a bola tá quicando? Então não era uma questão nem de escolha. Falei, pô, essa bola eu vou chutar pro gol. A outra não sei se vem. Se alguém me dá o passe. Entendi. Essa aqui já tá... Perfeito, entendi. E aí você mencionou aí que tem um estudo lá para lidar com questão trabalhista e tudo mais, que quem quer que seja o próximo ministro vai poder ter acesso e vai... E eu acho que é uma agenda muito importante. Qualquer que seja o próximo ministro... vai ter acesso, né? Se vai fazer ou não. Total. Mas a questão aqui é a seguinte, qualquer que seja o próximo ministro, é uma frase interessante, porque você é o ministro de um presidente forte, assim, candidato à reeleição e fortemente é bem possível que ganhe. Existe uma grande possibilidade da reeleição do Lula. Uma reeleição do Lula... Será que o Haddad ia ser o ministro, ia continuar sendo ministro? Política é complicado, a gente não sabe. O que a gente sabe, Haddad, no entanto, que tem aparecido na mídia, eu vi ontem numa matéria, acho que na Folha, que talvez tu vire candidato a governador de São Paulo, cara. Que aí te colocaria numa outra figura, aí realmente precisa de um outro cara lá na cadeira que você tá hoje. Como é que tu enxerga essa possibilidade, cara?
Olha, deixa eu te falar, eu tive 2 reuniões com o presidente sobre esse assunto. Tá. Foram reuniões longas em que a gente passou em revista uma parceria de 30 anos. Botamos conversa longa. Botamos muita coisa em dia, conversamos sobre muita coisa. Acho que a gente precisava disso, essa conversa longa. Foram 2 reuniões longas. Quando ele me convidou para ir para a Índia e para a Coreia, eu imaginei que fosse uma oportunidade da gente continuar essa conversa. Tá. Não aconteceu. Inclusive foi publicado que aconteceu e não é verdade. Não aconteceu. Se tivesse acontecido, eu falava. Não aconteceu. Nós não conversamos sobre eleições. Nem na Índia, nem na Coreia. Nós conversamos sobre a Índia e sobre a Coreia. Ontem ele me convidou para jantar. Eu falei, nós vamos continuar a conversa. Aí no final da tarde ele fala, traz a Nistela, minha mulher. Eu falei, cara, não Então vai rolar, não é sobre isso. Não vai rolar conversa. Vai rolar outras mais agradáveis, inclusive. Tava os 2 casais conversando ali, tava um jantar muito animado e a gente se divertiu bastante e tal. Chegou no fim do jantar, lá para as 10 e tanta, e ele falou, quando é que você volta para Brasília? Eu falei, eu tenho um compromisso segunda, vou dar uma aula, mas terça de manhã eu tô aí. Ele falou, eu vou chamar você e o Alckmin para conversar sobre São Paulo pra gente se entender sobre isso. Então, não rolou o que está sendo divulgado, não rolou. Vai rolar. E quando rolar, eu vou ser o primeiro a dizer qual foi a... E aí, se tu for mesmo candidato ao governo de São Paulo, você vai ter que voltar aqui mesmo, né? Haddad, ó, a gente tem aqui umas perguntas que os caras mandaram pra gente. Cara, e assim, você já imagina, né? Se manda pergunta pra tu, ela é espinhosa. Claro. Então toma aqui, Mas são os melhores, né? Eu acho. Gordo mandou uma mensagem pelo Pix. Pede pro Haddad explicar o que foi feito, ela com o remessa, conforme que deu uma quebra gigantesca nos Correios. Encomendas internacionais caíram de 129 para 11 MERI. Eu vou ter que falar, assim, tu entendeu? Porque senão eu vou ler. Entendi. Tá bom. Entendi. Não, veja só. Isso aí tem a ver com o que você perguntou lá da Shine, da Shopee. Quando os governadores passam a cobrar ICMS e os partidos aprovam uma espécie de PIS/COFINS sobre o federal, os Correios perdem o monopólio que tinham, porque tinha um truque nesse negócio. Difícil de... Acho que eu consigo explicar. Tem uma coisa chamada de minimis, que era o seguinte. Se eu estou no exterior e quero mandar um presente pro meu amigo Igor, ou seja, não é uma relação comercial, é uma relação person to person não comercial. Ela necessariamente passa pelos Correios. Entendi, não sabia que tinha essa regra. Ela passa pelos Correios. E ela é isenta de tudo, de qualquer coisa. Porque é como se eu estivesse te mandando um presente. Até um determinado valor. Ela é livre. O que fizeram essas empresas chinesas? Começaram... O Will Shi Yang começou a mandar 1,5 milhão de presentes para brasileiros. Para o Fernando Haddad, para o Igor, para a Ana Flávia e assim por diante. Eles driblaram a legislação para simular uma remessa de um presente de um amigo para outro amigo. Só que tinha amigo lá que tinha 1 milhão de amigos. Aí a gente percebeu que tinha uma coisa errada. Então, não era aquilo... Eu tô rindo porque eu já me beneficiei dessa. Eu comprei um troço no eBay que o chinês mandou pra mim como presente. Então, aí o que aconteceu? O mundo inteiro começou a reagir a essa fraude, entendeu? Então, quando se tomou a decisão de falar, não, vamos equilibrar o jogo do varejo brasileiro com o varejo, entre aspas, estrangeiro, virtual, todo mundo igual, né? Os Correios sentiram. Mas entendeu? Mas a crise que os Correios estão passando, ela passou por um aporte, por um empréstimo com garantia do Tesouro e um plano de reestruturação. Porque o Correio não pode depender de contrabando para viver. Perfeito. Entendeu? O Correio? Ele tem que encontrar um nicho dele, entendeu? E isso está sendo feito. Adequando a estrutura de custos dele. Agora, o Correio, só para terminar... Ele tem uma grande questão que nós precisamos enfrentar. Ele é o responsável pela universalização do serviço postal. Então, se você daqui quiser mandar uma carta para o interior do Amazonas, pelo preço do selo, o Correio vai ter que entregar. E o preço do selo não paga.
Então, tem um problema dos custos de universalização que a gente vai ter que enfrentar para que essa reestruturação equilibre as contas, né? E o Correio, nisso, ele tem prejuízo, ele tem que compensar com o lucro do que não dá prejuízo, né? E essa reestruturação que está sendo feita. Agora, você não pode pensar uma empresa pública depende de contramando. Perfeito. E também, o que você acha do que eu vou dizer agora? Os Correios, eu não espero eu espero que os Correios existam. Eu não espero que eles sejam uma empresa lucrativa. Porque no fim das contas, o cara lá do Capão Redondo, ele quer mandar uma carta para alguém da família dele lá, não sei aonde, que ele quer pagar o preço que ele tá pagando ali no selo, né? Ou sei lá. O problema é que dá muito prejuízo, não é? O problema é que o buraco a universalização, enorme, né? O problema é que se desse um pouco de prejuízo, a gente... tá legal. Mas é que dá... O jeito que a coisa tá... Mas tende a dar cada vez menos também. Porque as pessoas estão descobrindo outras formas de se comunicar que não dependem de remessa de uma carta. Perfeito. Então, a remessa de carta vai cair, porque as pessoas vão ter o Zap, vão ter o Messenger, vão ter alguma coisa para se comunicar. Tá tudo sendo digitalizado no mundo inteiro. Mas se você quiser mandar um presente, 95% das vezes é correio também. É correio também. Então, o plano de reestruturação dos Correios foi apresentado e ele, a previsão é de equilíbrio das contas dos Correios, com esse baque, dentre outros, no primeiro semestre de 2027. Tá bom. Tá chegando. Uhum. É que isso é uma outra coisa, que quando... E quando se fala em privatização, é bom lembrar... que nos países liberais, o serviço postal, regra geral, é estatal. Em virtude dessa especificidade de que tem que entregar. Tem que ter. Exatamente. Tem que ter. Agora, com parceria, viu? A maioria tem parceria. Com banco, com seguradora, com... poucos também... Tem parceria. E são poucos que têm o tamanho do Brasil, né? De tu mandar um troço do Oiapoque pro Chuí... Também. Não é, tipo... Até vou perguntar Dinamarca como é na Rússia, por porque isso. na Rússia é o dobro do Brasil, né? Mas é coisa... Mas é um ou outro, né? Não é todo mundo. A maioria é bem menor, inclusive. Bem menor. Tem uns caras te chamando de taxade aqui. Tu já tá acostumado com isso? Não, mas depois das explicações que eu dei... É engraçado que esses caras, eles não vão... O cara me chama de taxade, né? Por causa das blusinhas. Isso. E ele vai ignorar o que eu acabei de explicar. Ele podia mandar um Pix pra cá, dizendo, é mentira que o Tarcísio está cobrando ICMS sobre a Shopee. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai preferir continuar mentindo pra si mesmo, pra angariar apoio. Faz do jeito que você quiser, o que eu vou fazer? Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!